Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu queria compartilhar com vocês uma experiência que eu tive com Deus, né? E com a lei da atração. Eu sempre fui uma pessoa muito negativa, né? Uma pessoa que sempre falou muitas palavras de negação, né? Coisas que só atraem tristeza, na verdade. E aí eu tava num processo fazendo um devocional que eu amava fazer, né? Um de Camila Vieira. E aí eu tava fazendo esse devocional e, tipo assim, tava me dando uma perspectiva muito diferente de mundo, né? Abriu muito a minha mente aquele devocional. E aí também eu tava estudando sobre lei da atração, né? Nesse mesmo momento. E eu sou apaixonada pelo mar. E aí eu ia fazer um devocional. Todas as vezes que eu fazia um devocional, eu fazia na frente aqui da TV, né? E aí eu colocava um som do mar, né? Toda vida fazendo isso, né? E aí todo mundo achava estranho, né? Aquilo ali que eu tava fazendo, mas eu fazia, né? Que era meu momento com Deus. E aí quando foi um dia, eu... meu sonho é morar em frente ao mar, né? E tipo assim, eu ficava na minha mente assim, meu Deus do céu, eu queria tanto morar em frente ao mar pra me acordar cedo, ter aquele momento contigo e fazer meu devocional olhando pro mar, né? Olhando pra obra de Deus, né? E eu sou apaixonada. E aí, nesse processo, fazendo isso, quando foi um dia eu peguei meu celular e eu coloquei na frente, assim, na minha frente, e coloquei as ondas do mar passando e aquele som, né, de mar. E aí fiquei com aquilo ali, às vezes eu parava e ficava olhando para aquilo ali, né, me imaginando como se eu estivesse na frente do mar. Tudo bem. Quando foi, acho que alguns dias depois, não sei quantos dias certo, mas alguns dias depois, meu esposo me chamou pra gente ir no Sesc. E eu digo, tá cedo, eram umas 8 horas da manhã, vou fazer meu devocional lá. E juntei, fiz uma bolsinha que é uma bolsinha de praia que eu tenho, né, que era tipo aquele material de, não sei como é que fala, tipo palha. E eu peguei essa bolsinha e coloquei dentro, né, meu livro, minha Bíblia. E aí, pronto, a gente foi. E aí, ele tava indo pelo caminho que eu não conhecia, né? E subia monte, descia monte, subia monte. E eu, rapaz, a gente não tá indo pro Sesc não, que estranho. Quando o Espírito Santo falou assim pra mim, você tá indo pro mar, pra praia. Aí eu, aí eu falei assim, amor, a gente não tá indo pro Sesc não, né? Aí foi mesmo na hora que apareceu uma placa. Como eu moro em São Paulo, aí apareceu assim, Praia Grande. E aí eu disse, meu Deus do céu. E eu fiquei, tipo, sem acreditar, né? Porque era uma coisa que era meu sonho. E, tipo assim, meu sonho era fazer aquele devocional em frente à praia, né? E aí, minha bebê começou a chorar. Aí, a gente foi, né? E, tipo assim, eu já tava sem acreditar. Porque eu comecei a lembrar do quanto eu tava pensando naquilo, no tanto que eu tava desejando aquilo, né? Eu tinha até meu caderno, eu tenho um cadernozinho que eu escrevo sobre profetizar, né? Eu estava estudando sobre lei da atração, sobre o poder da profecia, de você falar as palavras para você atrair, né? E eu pegava todo dia aquele caderninho e falava assim, que eu ia ter uma casa na praia, que eu ia me acordar cedo. E tem, tipo assim, tem um caderninho que nesse caderninho eu escrevo assim. Deixa eu ver se eu acho ele para me mostrar. Encontrei. Aqui, ó. Escrevi profecia espiritual, né? Tem profecia financeira, essas coisas que eu escrevi, né? E ficava repetindo. E aí fala assim, ó. Me acordo todos os dias, antes de todos. Sento-me em frente ao mar e vivo um momento de comunhão e agradecimento a Deus. Contemplo a obra das suas mãos e choro de felicidade sempre na presença de Deus. Ele me corrige e me ensina, e eu sou grata pela sua correção. Vejo o amanhecer, oro a Deus e leio a sua palavra, das 4 da manhã às 6. Louvo e canto. Vou estar no culto ouça, mais algumas coisas que eu falei, né? Mas aí é justamente sobre essa atração, né? E aí eu senti que foi... A vida da mãe não é fácil. E aí a gente foi, e chegou lá em frente ao mar e eu tive o prazer de fazer meu devocional em frente ao mar.
Inclusive eu levei até esse caderninho, porque eu sempre falava, sempre profetizava essas coisas, né? E aí, então eu tenho que voltar, porque eu parei de fazer. E aí, eu fui lá, ainda falei, profetizei, falei, tô mal falando, tal. Me afastei um pouco do meu esposo. Tive um momento só eu e Deus, e eu falei, profetizava aquelas palavras, né? No caso, essas palavras e muitas outras que eu tenho profecia sobre o meu casamento, sobre minha filha, sobre o futuro de minha filha, de como ela vai ser. E aí, eu entendi, tipo assim, o poder que a nossa mente tem, né? Não só a nossa mente, mas a nossa mente, ela tem um poder muito grande, né? Sobre a nossa vida, sobre a nossa realidade. Tava conversando até agora com o ChatGPT e ele até me mostrou um versículo que eu sempre lia, né? Que fala assim, lá em Provérbios, acho que é Provérbios 23:7, que fala assim: assim como ele se vê, ele é. Assim como você se vê, assim você é, né? E, tipo assim, o poder que a nossa mentalidade tem, né? De transformar as coisas. Claro, tudo em Deus e tudo com bases bíblicas, né? Porque existe uma lei, sim, da atração, e eu acredito na lei da atração. Só que ela tem que ter um fundo bíblico, né? Um fundo que venha de Deus em primeiro lugar. E existe vários textos bíblicos que falam sobre a lei da atração, né? E é isso, eu queria compartilhar essa experiência que eu tive. Eu espero que isso seja só um joga pra frente, assim, entendeu? Espero que seja só um impulso, né? Para que você possa também começar a praticar, né? Começar a falar palavras positivas, porque eu vi até um vídeo da Joyce Meyer, que eu gosto muito de assistir ela. Ela fala muito sobre o poder dos pensamentos. Eu tenho até o devocional dela, né? Que ela fala sobre o poder da mente, né? O poder que a mente tem. E ela conta testemunho que ela era muito negativa, ela falava muitas palavras negativas, né? E aí ela parou de falar aquelas palavras, né? Aí ela foi falar com Deus: Senhor, nada acontece na minha vida e tal. Aí Deus falou assim pra ela: você parou de falar coisas negativas, mas você também não fala nada positivo. E ela começou a falar, né? Que é eu acredito que seja o profetizar, né? É você profetizar, você lançar palavras à frente, que é o que significa a palavra profecia, lançar palavras à frente. E aí, tem, tipo assim, tem várias bases bíblicas, né? A palavra de Deus fala que quando você bate na porta, a porta é aberta. Então, tipo, você tem um sonho, tem um objetivo, um projeto, né? Tipo assim, que não desagrada a Deus, que não vai contra os princípios de Deus, e você tem uma expectativa muito grande naquilo ali, e você luta pelo aquilo ali, e Deus mostra pra você que isso ali é uma coisa que não desagrada a Ele, é uma coisa que agrada a Ele, né? Porque a gente tem sim os sonhos com Deus, mas a gente também tem os nossos sonhos, né? E é uma coisa que é muito difícil da gente conseguir dividir. Eu falo isso mesmo por mim. Mas a gente pode sim sonhar, né? Sonhar e pedir a Deus aquilo que a gente sonha. E eu acredito que tem um poder muito grande na maneira como a gente pensa sobre si, na maneira como a gente pensa sobre o nosso futuro, né? Sobre o mundo, né? Eu era muito negativa e eu pensava, tipo assim, eu não tinha esperança de que as coisas iam ser boas, as coisas iam dar certo. Hoje, eu posso estar sendo real, posso não ter nada. A minha perspectiva de futuro é uma perspectiva muito grande. Uma perspectiva que, tipo assim, não cabe no meu orçamento. Mas eu continuo sonhando, eu continuo também botando a mão na massa, né? Em querer estudar, em querer viver uma vida diferente, mas a minha mentalidade é o que me sustenta a querer sonhar mais. A minha decisão de querer mudar de vida é uma coisa que sustenta o meu estudo, né? A minha perspectiva, assim como eu coloco diante de Deus, né? E é isso. Eu espero que isso tenha ajudado alguém. Se tiver ajudado uma pessoa, eu já estou feliz com isso. E é isso, gente.